No vídeo anterior, em que eu falei sobre as minhas impressões a respeito da leitura do livro O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, se você estiver interessado, eu vou deixar aqui em algum lugar dessa tela para você assistir esse vídeo depois. Eu comentei sobre aquela situação quando a gente cria alguma coisa e antes que haja aquele processo de apresentação da obra para o mundo, compartilhamento, a nossa mente nos carrega de pensamentos que o autor chama de papancha. Se você estiver curioso para entender, assista o outro vídeo. A papancha toma conta da nossa mente, aquele volume de pensamentos inseguros, e muitos desses pensamentos a gente vê atrelado àquela visão de o que as outras pessoas vão achar daquilo que nós acabamos de fazer. Será que as pessoas ao nosso redor vão gostar? É difícil admitir que a opinião das outras pessoas tem influência sobre a nossa. Cada um tem uma maneira de enxergar as coisas que a cercam. Se cada um tem a sua perspectiva, é muito difícil da gente concordar integralmente com qualquer outra pessoa. Apesar de as nossas amizades possuírem laços fortes, quando o nosso amigo tem uma similaridade de pensamento como a nossa. Ou seja, a opinião do outro realmente tem sim algum valor para nossa avaliação. O problema é quando essa opinião alheia trava a nossa criação, a nossa criatividade, a forma com que a gente quer se expressar no mundo. Olha, não dá para dizer tudo que a gente pensa, até mesmo porque existiriam inúmeros casos de cancelamentos. Os cancelamentos seriam diários e em todos os lugares, apesar deles estarem mais frequentes no mundo da internet. No entanto, é preciso ter um limite, um equilíbrio para isso. Se a opinião do outro vale a ponto de travar a nossa criação, quer dizer então que eu não tenho ideia nenhuma ideia que vale a pena ou nenhuma ideia autêntica, porque o compartilhamento da nossa perspectiva é aquilo que de fato vai nos diferenciar dos amigos, que vai nos diferenciar das demais pessoas, e tá tudo bem com isso. Outro ponto que acrescenta essa questão da opinião alheia é como as pessoas vão avaliar se aquela obra tem ou não qualidade. E aqui a conversa fica mais subjetiva e genérica possível. Por quê? Vamos supor que você queira divulgar uma música, e eu até usei esse exemplo no vídeo passado, e seja do estilo gospel ou do estilo sertanejo. Aquelas pessoas, sejam suas amigas ou não, que não gostarem de música gospel, sertanejo, seja lá qual for, a probabilidade delas não gostarem da sua criação simplesmente por não ter afinidade ao estilo musical da sua obra é muito grande. Ou seja, elas não vão gostar por mais que seja uma obra primorosa, que tenha vários detalhes, que tenha uma mensagem muito bonita a ser dita. É mais difícil, porque essas pessoas já têm uma certa resistência em identificar aquele estilo ao qual a sua música está inserida como bom. Então não faz muito sentido a gente se apegar a opiniões diversas, porque sabemos que seremos julgados por essas pessoas, não frente a frente, cara a cara, que até pode acontecer. O fulaninho chegar pra você, aí, eu vi lá a música que você fez, hein? Precisa melhorar tal coisa, hein? Sempre tem alguma pessoa que vai falar nesse sentido e a gente precisa ouvir e levar numa boa. No entanto, as principais críticas serão feitas com os grupos isolados, nas nossas costas. E aí a gente fica preocupado com o que as outras pessoas estão pensando ao nosso respeito, né? E aí simplesmente a gente deixa de fazer. Então, um dos aspectos mais importantes para lutar contra esse travamento por causa da opinião alheia é se expor todos os dias. A gente começa devagar, começa divulgando, por exemplo, onde essas pessoas não estão. Se você tem um Instagram e quer começar a mostrar suas obras, em vez de publicar no seu próprio Instagram, crie um novo canal, um novo perfil, publique em outra rede social. Então, existe na nossa cabeça, óbvio, e aí é uma dualidade que nunca vai deixar de existir. Se eu publicar, eu vou ser julgado. Eu vou ser vítima da opinião alheia. Se eu não publicar, eu não registro, eu não expresso aquilo que eu gostaria de
expressar, que eu gostaria de compartilhar com o mundo. E é óbvio que toda ideia, toda expressão precisa de um interlocutor. Nós esperamos uma audiência, esperamos que outras pessoas vejam, compartilhem, entendam, né? Não existe uma conversa com uma pessoa só. A conversa precisa de fato de você que assiste ou de você que ouve. Essa dualidade de, por um lado, sofrer as consequências do julgamento alheio, mas por outro lado, ter essa necessidade de criar uma audiência de modo a dar registro, a dar voz às suas próprias ideias, principalmente para as pessoas que queiram ouvir, é uma tensão de extremos que a gente vai caminhar no meio. E essa caminhada deve de fato aprender com os dois lados, mas deve acontecer. Por mais lenta que seja, ela deve acontecer. Não, de forma alguma, o que as outras pessoas pensam sobre nós deve simplesmente paralisar as nossas ações. Cabe talvez uma análise, ver se faz sentido ou não aquela crítica, ver se aquilo que está sendo dito de alguma maneira traz alguma ideia positiva para o nosso crescimento, mas que aquilo sirva como combustível para que a gente continue e não sirva como um freio de mão.